querido, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, formato online da Escola Dominical da Igreja Evangélica Assembleia de Deus aqui no campo Nossa Senhora da Glória. Você, como sempre, é nosso convidado a estar conosco aqui nessa aula maravilhosa. Está comigo aqui o evangelista Everton, o pai do Senhor evangelista. Pai do Senhor, evangelista Eliel. Seja muito bem-vindo à nossa Escola Bíblica Dominical, nosso companheiro, nosso parceiro que foi convidado para estar estudando conosco aqui a nossa Escola Bíblica Dominical com a lição sobre o tema o Ministério de Pastor, lição de número 9. Conforme é de conhecimento de todos, nós gostamos sempre de relembrar, estamos estudando num trimestre sobre o tema dons espirituais e ministeriais, servindo a Deus e aos homens com poder extraordinário. Nessa ocasião, lição de número 9, o Ministério de Pastor. A lição de número 9, ela tem como texto áureo João capítulo de número 10, versículo de número 11. Cujo texto diz: eu sou o bom pastor, palavras de Jesus, o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E a verdade prática da lição: por meio do ministério pastoral, conduzimos as ovelhas ao Supremo Pastor, ou seja, a Jesus. Logo em seguida nós temos a nossa leitura bíblica em classe, mas antes de fazer a leitura bíblica em classe, eu quero lhe fazer um convite. Se você já foi inscrito no canal da IAD Glória, deixe o seu like, a sua curtida aqui, compartilhe para os seus parentes, para os seus vizinhos, para os seus amigos, nas suas redes sociais, a fim de que a palavra de Deus seja propagada. Se você ainda não for inscrito, se inscreva aqui embaixo, também deixe o seu like, porque toda terça-feira, às 19 horas, tem vídeo novo da Escola Bíblica Dominical aqui no canal da IAD Glória. E você, como sempre, é o nosso convidado especial a estar interagindo conosco. Então deixe o seu comentário aqui no fundo, aqui abaixo na nossa aula, deixe a sua pergunta, a sua observação, pode interagir conosco, nós estamos acompanhando e ansiosos por interagir com você, tá? Eu gostaria de pedir aqui ao evangelista Everton, por gentileza, evangelista Everton, fazer a leitura bíblica em classe, que está em João, no capítulo número 10, versículos de número 11 e 14, Tito, capítulo 1, versículos de número 7 ao 11, e 1 Pedro, capítulo número 5, versículos de número 2 até o versículo de número 4. Sim. Então você que está nos assistindo, se não tiver com a lição, pega a sua Bíblia. Nós estaremos lendo o primeiro texto no Evangelho de João, capítulo 10, versículos 11 e 14. Diz assim a palavra de Deus: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado a vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Porque há muitos desordenados, faladores, vãos e enganadores, principalmente os da circuncisão, aos quais convém tapar a boca, homens que transtornaram casas inteiras, ensinando o que não convém por torpe ganância. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa de glória. Excelente. Eu quero agradecer aqui ao evangelista Everton por esta leitura. Nós temos 3 objetivos ao final dessa lição. Significa que se ao final dela você já estiver ciente acerca desses 3 objetivos, nós já nos daremos por satisfeitos. Primeiro, confirmar o papel fundamental de Jesus como sumo pastor. Segundo, elencar as características de um verdadeiro pastor. Então, nessa aula aqui, nós vamos ver quais são as características de um verdadeiro pastor. Como nós identificamos o verdadeiro pastor. E, obviamente, na contramão disso, como nós vamos saber e ter ciência daqueles que são falsos pastores também. Terceiro, conscientizar a respeito da missão
do ministério pastoral, que não é uma missão simples. É uma missão muito árdua, é uma missão muito difícil, mas também é uma missão muito gloriosa, e todos aqueles que são imbuídos nessa missão, eles são honrados pelo Senhor. E aqueles que também faz jus, né, pelo chamado que lhe foi confiado pelo Senhor. Conforme nós estamos fazendo em todas as lições da Escola Bíblica Dominical, a Igreja Evangélica Assembleia de Deus, ela tem um credo que reza acerca das crenças da igreja. E sobre o pastor, nós vamos estar lendo aqui o que diz a declaração de fé das Assembleias de Deus acerca da figura do pastor, acerca do ministério pastoral, para que você tenha ciência daquilo que nós acreditamos ser a função do pastor da igreja ou a função prática do exercício desse ministério. Pastores e evangelistas, está na declaração de fé das Igrejas Evangélicas Assembleia de Deus, na página número 75, você pode conferir, no subitem número 3. Pastores. O pastor é alguém consagrado para exercer a função de apacentador do rebanho de Deus. Apacentar é alimentar com a palavra, cuidar e proteger o rebanho. São ordenados para esse ministério pessoas com reconhecido chamado de Deus e verdadeira capacitação bíblica, sendo comprovada publicamente uma vida de dedicação e compromisso com a obra de Deus. Entendemos e cremos que o pastor é o anjo da igreja, Apocalipse, capítulo número 2, versículo 1, a quem o Senhor Jesus Cristo delegou autoridade espiritual. Embora seja comum haver muitos pastores numa mesma igreja, apenas um deles é o que preside. Pastores e evangelistas são indicados por ministérios locais, em convenções e ordenados perante a igreja. O pastor presidente é geralmente indicado por seu antecessor, mas há também eleição por aclamação ou por voto secreto. Tudo depende das normas do antecessor, mas há também eleição por aclamação ou por voto secreto. Tudo depende das normas estatutárias de cada igreja, pois a sua autoridade espiritual e administrativa é interna. Então aqui está o que rege o nosso cremos, se nós podemos assim dizer, né? A nossa declaração de fé das igrejas evangélicas Assembleia de Deus, colocando o pastor como responsável espiritual pela igreja, como anjo da igreja, alguém que foi instituído pelo Senhor para cuidar da igreja do Senhor, alguém que tenha um caráter libado, com uma postura já comprovada, tanto dentro da igreja quanto também socialmente, alguém que é indicado pelo ministério, tendo essas credenciais já para poder exercer a prática do exercício ministerial de pastor. Então nós temos essa oportunidade de estar estudando acerca do ministério de pastor e nós vamos entender a importância dele para a igreja local. Logo na introdução da lição, o comentarista vai dizer que ser pastor sempre foi uma tarefa muito árdua. Desde o princípio, né, é uma tarefa muito árdua ser pastor. E a gente já enxerga desde o Antigo Testamento, ainda que lá no Antigo Testamento a figura do pastor era uma figura literal em Israel, nós vamos ver isso durante as lições, o pastor era aquele que cuidava realmente do rebanho, da ovelha que ia para o campo, né? E isso depois Jesus passou a ser tomado numa linguagem figurada, daquele que cuida do povo de Deus, do rebanho do Senhor, das ovelhas do Senhor, e nós vamos encontrar em Jesus, uma execução muito árdua do ministério dele, e a Bíblia diz, nós acabamos de fazer leitura, João capítulo 10, versículo número 11, quando Jesus diz, eu sou o bom pastor, e o bom pastor, ele dá a vida pelas suas ovelhas. Muitas são as demandas internas e externas da igreja local. Entre elas, o cuidado para com as pessoas do rebanho, visita a enfermos, questões relacionadas à administração eclesiástica e o constante desafio de se dedicar à oração, à pregação e ao ensino da palavra de Deus. Mas, em outra oportunidade, nós dissemos em uma escola dominical presencial da igreja que a dificuldade, ou se ser pastor fosse, nós sabemos que não é, mas se ser pastor fosse uma profissão, o profissional teria que ser o mais completo possível.
que ele precisa ser um bom administrador, né, das coisas de Deus, do aspecto material da obra, do patrimônio da igreja, mas também precisa ser um excelente psicólogo, um maravilhoso conselheiro, precisa ser uma pessoa muito doada à administração da sua casa, bem doada à administração da sua casa. Então, tudo isso envolve o desafio de ser um pastor. Logo aqui no primeiro tópico da lição, nós vamos usar o exemplo do maior pastor de todos. E eu queria perguntar aqui, pedir ao evangelista Eve que nos trouxesse quem é o maior pastor de todos, qual o exemplo dele e como de onde nós traímos a autoridade de dizer que ele é o maior pastor de todos. Eu queria que o senhor nos trouxesse esse primeiro tópico da lição. Obrigado, evangelista. Primeiro quero saudar mais uma vez a todos com a paz do Senhor, parabenizar a todos aqueles que têm acompanhado as aulas, porque amam e gostam de estudar e aprender a palavra de Deus. Bom, me permita fazer esse adendo, evangelista. Dos 5 dons ministeriais, eu penso que o pastor, ele tem um destaque, uma sublimidade, porque o próprio Jesus, em sua fala, ele se declara: eu sou o bom pastor. É uma autodeclaração. Né? E na condição de o bom pastor, ele também se coloca como o modelo, o exemplo a ser seguido por aqueles que assumem a responsabilidade de cuidar do povo de Deus. O comentarista da lição, ele traz uma referência bíblica lá de Hebreus, capítulo 13, que nos traz uma grande expressão. Ela chama Jesus de o grande pastor das ovelhas. E o comentarista mesmo ele diz: esse adjetivo grande enfatiza o quanto o Nazareno é incomparável e mediador da nova aliança de Deus com os homens. Jesus Cristo é o supremo pastor em todos os aspectos. Eu estava analisando o grande, e também Jesus como o sumo pastor, como é dito pelo apóstolo Pedro, lá em sua primeira carta no capítulo 5, o verso 4, o apóstolo Pedro chama Jesus de o sumo, o principal, o maior. E quando eu observo essa expressão, o grande pastor das ovelhas, me traz aqui a ideia de que Jesus, ele não é mais um pastor, ele é o pastor. E todos os demais pastores que são chamados por ele para cuidar do seu rebanho, lhes são auxiliares. Ele é o dono do rebanho e das ovelhas. E ele é simplesmente o dono porque ele comprou e comprou com preço de sangue este rebanho e essas ovelhas. Então, todo e qualquer pastor que reconheça o seu chamado e atende a esse chamado, ele tem que ter esta consciência, e o apóstolo Pedro ele nos dá esse conselho lá no capítulo 5 da primeira epístola, de que nós cuidamos daquilo que é do grande e do sumo pastor, e que iremos prestar conta a ele. Então, os pastores auxiliares que são levantados têm que ter a consciência de que o rebanho não é seu, ele presta um serviço ao maior, ao sumo, ao grande, né? E que esse grande é que é o dono. Essa verdade é consagrada em João capítulo 10, pela fala do próprio Jesus, né? E também, eu digo, o texto mais célere para fechar essa verdade é a fala do apóstolo São Pedro, no capítulo 5, versículos 2, 3 e 4. Me permita falar para a gente arrematar a sua pergunta. Apacentai o rebanho de Deus que está entre vós, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio sobre a herança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. E, quando apareceu o sumo, o grande, o dono, o pastor, alcançareis a incorruptível recompensa que é a coroa de glória. Por isso ele é o sumo, o maior, o grande, é o dono do rebanho, o pastor dos pastores, o Senhor Jesus. Perfeito. Então aqui a gente fica já consolidado um primeiro objetivo aqui da nossa lição, que é o papel fundamental de Jesus como sumo pastor.
ele é o pastor dos pastores, ele é o pastor da igreja, ele é aquele ao qual todos nós servimos, né? E temos o dever de continuar servindo até o fim, seguindo o exemplo dele. Perfeito, evangelista Everton? O dono do rebanho. O dono do rebanho, né? Por isso que o apóstolo ele deixou bem claro que aquele que for chamado para ser pastor, sirva com alegria, não subentendendo que tem domínio sobre o rebanho. Porque o domínio do rebanho, ele é único e exclusivo do grande pastor, que é o Senhor Jesus. Claro, é óbvio que dentro das características, das funções de um pastor, claro, ele tem essa função de regência do rebanho, de conduzir o rebanho de acordo com a vontade de Deus para a direção que o Senhor ele deseja. Uma expressão que é utilizada por Jesus, que é o pastor dá vida pelas ovelhas. Então, o comentarista da lição ele faz aqui um paralelo com o Antigo Testamento. A gente até tratou isso um pouco aqui, eu vou aprofundar. Ele disse assim, ó, uma das principais fontes da economia israelita era o trabalho pastoril. Os pastores eles cuidavam das ovelhas para delas obterem lucro diário. Esse é o contexto que se valeu o Senhor Jesus para referir-se ao ensinamento contido na expressão o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Aqui, preste atenção nisso, diferente dos pastores que garantiam o seu sustento no campo através do uso das ovelhas, o Mestre Jesus mostra a disposição em dar a vida pelas ovelhas ou pelo seu rebanho. Os verdadeiros pastores da igreja devem imitar o sumo pastor, ou seja, Jesus. Nele não há jamais exploração alguma do rebanho. Isso deve servir de exemplo para todos aqueles que desejam ministrar na igreja do Senhor, tal como ensina a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo número 5, versículo número 2, até o versículo de número 4, que já foi muito bem lido aqui e bem abordado. Então, aquele que deseja seguir os passos de Jesus, servindo também, que tem um chamado para ser um pastor da igreja, ele não pode se dar o luxo de explorar o rebanho do Senhor. Muito pelo contrário, Jesus ele traz a ideia contrária, ele precisa se doar, dar a vida pelas ovelhas, como diz o texto da palavra de Deus, seguindo o exemplo do próprio Jesus. Fechado esse primeiro tópico, a gente vai agora fazer o entendimento do segundo tópico, as características do verdadeiro pastor. E eu queria pedir aqui ao evangelista Everton, a primeira característica, nos traga com a maior riqueza de detalhe possível dessa primeira característica de um verdadeiro pastor. Emendando o evangelista Elielson, trazendo o caráter mercantilista, né, que muitos pastores no tempo de Jesus já usavam, isso para a gente até entrar nas características, quando Jesus fala que ele é o bom pastor, que existiam os maus. Exato. Tá? E os maus pastores naquela época eram aqueles que olhavam para as suas ovelhas como mercadoria. Transportavam, vendiam, compravam, eram simples mercadoria onde eles oferiam lucros. Mas o bom pastor, ele não olha para a ovelha como uma mercadoria, a ponto de, diante dos perigos que existiam naquela época, o pastor que é bom, ele está disposto a se sacrificar, inclusive dar sua própria vida pelas ovelhas. Nenhum pastor consegue exercer o seu ministério se ele não conseguir entender essa grande verdade ensinada pelo nosso mestre. O bom pastor, e para ser um pastor, significa dizer necessariamente que ele tem que aprender o que significa a palavra sacrifício no âmbito de servir. Porque o pastor, sobretudo, é aquele que serve e serve com sacrifício. Por isso, esse ministério, ele é tão excelente e tão sublime. Então, pensando nesse serviço que o pastor tem que dar, seguindo como modelo o bom mestre, o bom pastor, o nosso comentarista ele traz aqui 3 características que os pastores devem ter para exercer esse ministério com legitimidade. Ele tem que ter um caráter íntegro, primeiramente, e com isso ele tem que ser exemplo para os fiéis e também para os infiéis e exemplo para a sua família. Nenhum pastor que segue os passos do bom mestre, e o comentarista aqui ele é pontual nisso, há muitos que pregam
falam, mas não vive aquilo que fala. Um pastor que ele não tem uma vida ilibada, cujo seu caráter não tem integralidade, que compra e não paga, que vive dentro da imoralidade, que os relacionamentos não são feitos dentro de um compromisso de fidelidade e de honradez, ele não tem a dignidade de ser chamado pastor das ovelhas de Cristo, nem pastor de Cristo. Não tem essa dignidade. E a gente vê que muitas pessoas, nos dias de hoje, parece que está se vulgarizando essa palavra pastor. Qualquer pessoa bota uma gravata no pescoço, abre um espaço de ponta de esquina, se autodenomina pastor e começa a pregar, às vezes sem conhecimento nenhum da palavra. E por incrível que pareça, as pessoas na sua necessidade espiritual, na sua carência e na sua inocência, acabam seguindo pessoas que não têm nenhuma cobertura espiritual, não têm nenhuma maturidade espiritual, mas se autodenominam pastor. E a Bíblia nos ensina que pelas árvores, pelos frutos, nós conhecemos as árvores. E uma das coisas que se deve observar é a integridade de caráter do homem que se chama de pastor. Então, Cristo, ele foi em tudo perfeito no seu caminhar. E para aqueles que vão seguir os seus passos, é necessário ter uma renúncia de sacrifício para assim bem viver. O segundo ponto diz assim: o pastor, porque toda a conduta moral é a obrigação de todo seguidor de Cristo, seja ele um simples porteiro, seja ele um prosélito, um novato na fé. O caráter ilibado é uma obrigação do homem de bem. Mas o pastor, ele assume um exemplo, um espelho, ele é um referencial. Os olhos das pessoas estão sobre ele. Então, ele tem que dar testemunho para os de dentro da igreja e para os de fora. O seu relacionamento dentro do âmbito de trabalho, dentro do seu âmbito social e dentro do âmbito religioso tem que ser pautado na verdade, na fidelidade, na justiça. E não existe um ministério saudável se não há também um relacionamento saudável e equilibrado dentro da família. O primeiro rebanho que o pastor tem para pastorear e mostrar a chamada de Deus sobre a sua vida é o seu próprio lar. E o apóstolo Pedro, ele nos ensina isso. Ele diz que o homem que quer exercer o ministério tem que governar bem a sua casa. Então o pastor, ele governa a casa de Deus e ele exerce o seu ministério juntamente com a sua família. Perfeito, evangelista Eva. Então aqui a gente consagra também o entendimento desse segundo tópico, as características de um verdadeiro pastor. Só para relembrar, tem que ter um caráter íntegro, sem espaço para dúvidas, né, em relação à desonestidade, a falta de caráter reto e ilibado. Isso não combina com o pastor. Ele tem que ser exemplo para os fiéis e os infiéis e também exemplo para a sua família. Então aqui a gente consolida aqui o entendimento desse segundo tópico aqui da lição e quero só fazer um adendo em relação a essa necessidade de nós estarmos atentos, porque se existe o verdadeiro pastor, também existe o falso pastor. Tudo que fuja dessas características aqui, vão estar identificando que não é um verdadeiro pastor. Quando você encontrar uma pessoa que não tem um caráter íntegro, ainda que esteja numa posição tida como a posição de um pastor, mas se ele não tiver um caráter íntegro, ele não está honrando com o chamado e a responsabilidade que foi colocada sobre ele. Se ele não for exemplo para os fiéis e para os infiéis, também não. E se também ele não for exemplo para a família dele, também não. Exemplo funciona assim, evangelista, para a gente ter uma clareza um pouco maior disso. Ainda que alguém não queira seguir, mas eu preciso ter o exemplo. Eu preciso ser o exemplo. Não é que um pastor, a família dele tem que ser toda cristã, tem que toda acreditar, tem que todo mundo andar na linha igual a ele. É bom, isso é maravilhoso que aconteça, né? Mas não vai se martirizar um pastor
não vai se sacrificar um pastor, né, dizer que ele não tem testemunho, se a casa dele escolheu seguir outro caminho. Os filhos dele, já depois de já entendido, criado, né, decidiu seguir um outro caminho. Se o pastor ele permanecer na posição, ele vai dar o carimbo de dignidade de um verdadeiro homem de Deus, aquele que vai honrar. Só para a gente fazer essa diferenciação, porque é muito importante, porque às vezes acontece isso de você pré-julgar, né, a vida de um pastor, sendo que o pastor em si ele tem o testemunho dele, ele tem a postura dele, mas nem todo mundo segue de acordo com o exemplo dos fiéis, né? Você ia falar, fica à vontade. Foi bom o senhor suscitar essa questão, porque quando a Bíblia fala que o pastor é exemplo na família, tá? Nós temos dentro do universo contemporâneo exemplos negativos de homens que se colocam dentro do seu universo espiritual e acaba negligenciando o seu lar. E essa negligência pastoral dentro do próprio lar trazem consequências de desordem dentro de casa. E a Bíblia ela é completa. Ela nos chama à responsabilidade e nos diz como cumprir essa responsabilidade. É óbvio que a responsabilidade de salvação individual, e existem contextos de homens de Deus que são salvos, e são salvos dentro de uma família completamente desestruturada, e a sua obra com Cristo, ela não está necessariamente vinculada à desordem que o seu lar, que foi construído de uma forma desorientada, está. É óbvio que ele está começando a caminhar com Deus, mas é necessário que o homem de Deus, o pastor, ele tenha essa ordem de prioridades em mente. Isso até colocado pelo comentarista. Tá? Eu tenho que colocar Deus em primeiro plano, e a minha vida, o meu relacionamento, o meu buscar com Ele. Segundo, eu tenho que pensar na minha família, no meu falar, no meu relacionamento com minha esposa, com os meus filhos. Terceiro, eu tenho que pensar no meu trabalho, na minha vida social, no meu relacionamento com os outros. Não tem um ministério bem-sucedido quando essas áreas são negligenciadas, porque é um conjunto. É óbvio que isso é um desafio para qualquer homem, na sua normalidade, cumprir. Mas nós temos a unção, a graça do Espírito Santo e o direcionamento da palavra. A verdade é que quando nós negligenciamos uma área, essa negligência ela gera um preço, um prejuízo, e que não é orientado por Deus. O que a Bíblia nos ensina é que nós devemos sermos fiéis ao Senhor, sermos zelosos pelo nosso lar, zeloso também pelo outro, pelo próximo, mas seguindo essa ordem, sem negligências. Perfeito, excelente. E aqui, meu amigo, nós chegamos até o terceiro tópico da nossa lição, o ministério pastoral. Nós vamos estar tratando um pouquinho da execução de verdade na prática do ministério pastoral dentro do contexto espiritual. A missão do pastor. O termo pastor vem do grego poimen, no Novo Testamento tem o significado de apacentador de ovelhas. Então, você perguntar, o que é o pastor? Qual que é o significado da palavra pastor? Ele é um apacentador de ovelhas. Já vem desde o mundo antigo, quando a cultura pastoril era muito ativa. Ainda hoje se tem essa cultura, né? No universo rural, ainda tem pastores de ovelha. Volta e meia eu vejo um ou outro cuidando de ovelha aí nos pastos. Só que, dentro do contexto espiritual, nós já vamos entender. Aquele que apacenta o rebanho do Senhor Jesus Cristo, a igreja do Senhor Jesus, a quem foi confiada uma missão. Qual que é a missão do pastor? A missão de um ministro é cuidar das pessoas que receberam Cristo como Salvador, dando-lhes alimento espiritual através do ensinamento da palavra. E aí nós vamos aqui para um termo que é utilizado pelo comentarista da lição, que é polivalente. Uma missão polivalente. A missão pastoral também ela é múltipla, pois o ministério envolve, preste atenção nisso, o ministério de um pastor. Por isso que todas as vezes que você enxergar um determinado pastor, até cansado mesmo, né? Você entenda que a missão dele é uma missão árdua. Entenda que a missão dele não é uma missão unilateral, é uma missão que envolve vários aspectos. Preste atenção. Ensinamento, aconselhamento, evangelização,
missões, bem como a pregação expositiva da palavra de Deus, que é o seu mais importante empreendimento. Para além dessas responsabilidades, o pastor age como um bom conciliador, um administrador eclesiástico, ou seja, aquele que vai cuidar dos recursos e dos bens patrimoniais da igreja, e tem que fazer isso com seriedade, tem que fazer isso com dedicação e cuidado, porque as coisas de Deus não são qualquer coisa, né? Nós cuidamos bem das nossas coisas, imagine das coisas do Senhor, a responsabilidade que não tem que ser redobrada sobre a vida do pastor. Ele tem que ter uma gestão eficiente e também honesta dos bens materiais e patrimoniais e das finanças da igreja local. Então, quando nós olhamos, né, tiramos todo olhar de crítica e nós olhamos para o pastor como aquele que foi vocacionado por Deus para cuidar da igreja do Senhor e que para chegar até o bom cuidado da igreja do Senhor, ele tem uma responsabilidade por trás muito grande de já vir desde a sua vida com Deus em comunhão, até a sua vida diante da sua família como exemplo e cuidar também da sua casa para governar bem a sua casa, né? Desde esses dois pontos até ele chegar à administração da igreja do Senhor no aspecto tanto material quanto também no aspecto espiritual, ele já venceu muitos desafios. Então nós temos que orar pelos nossos pastores e olhar para eles com essa visão de alguém que carrega sobre os seus ombros uma grande responsabilidade, uma responsabilidade de cuidar das suas ovelhas, de cuidar da sua casa, da sua vida com Deus, e tudo isso sob o olhar da igreja, tudo isso sob o olhar do Senhor, também sob o olhar do adversário que a todo custo tenta derrubar a vida dos nossos pastores, né? de todos os mais diversos tipos de ataque que você possa pensar, né? Que são enfrentados pelos nossos pastores. Então nós temos que olhar com esse olhar de quem quer ajudar para que o pastor consiga desempenhar com alegria e também com muita eficiência aquilo que lhe foi confiado. O comentarista da lição, no terceiro subtópico, desse terceiro tópico aqui, ele dá um alerta. E aí eu queria perguntar aqui ao evangelista Everton, que alerta é esse que o comentarista traz para a igreja do Senhor? O alerta que o nosso comentarista ele traz para os leitores é o cuidado que nós devemos ter com os falsos pastores. Isso é uma realidade. Foi na época de Cristo e eu acho muito mais agora. Tá? Conceituando a palavra pastor para a gente tentar entender, ela se divide, a palavra pastor em si é aquele que pastoreia. E pastorear, ela se expressa em 3 missões ou 3 funcionalidades ou 3 objetivos. Aquele que é pastor, o que pastoreia, ele exerce 3 atividades na vida da ovelha. Ele cuida, ele protege e ele conduz ou guia. Ele guia. O pastor que cuida é aquele pastor que alimenta. Primeira função do pastor é alimentar, cuidar da sua ovelha. E quando nós falamos no aspecto espiritual, alimentar a ovelha é trazer a santa palavra de Deus, o genuíno evangelho. Tem muitas pessoas que se denominam pastor, mas que não têm compromisso, vínculo, nem conhecimento com a palavra. Eu não posso alimentar se eu não tenho o pão vivo. Então, não se pode pensar em um pastor que não consegue alimentar as suas ovelhas com a santa palavra. Então, a primeira missão de um pastor é o alimento da palavra. Tem muitos que dizem que são pastores, mas você não vê a palavra de Deus em sua boca, não vê a palavra de Deus em seu compromisso. Logo, se essa pessoa se diz ser pastor e não vive e não ensina a palavra, sendo também exemplo, é falso. É falso. Outra característica do pastor, e que define bem essa palavra, é a capacidade e disposição de proteger. O pastor, ele protege o seu rebanho. O cuidado e o esforço maior do pastor é justamente zelar pela vida da sua ovelha. O pastor se preocupa quando um membro está doente. O pastor se preocupa quando o casamento das suas ovelhas está ruim.
O pastor se preocupa quando a vida espiritual está em decadência da sua ovelha. E é ele quem vai lá sarar a ferida, é ele quem vai levar o remédio, é ele quem vai levar o alimento. E quando se percebe que existem ameaças, lobos, leões, que estão querendo tragar, atrair a atenção da ovelha, é a função do pastor ir lá advertir, chamar a atenção, proteger e até expulsar as ameaças à vida daquela ovelha. Pastor cuida, alimenta, pastor protege. E outra missão do pastor é conduzir. O caminho é Cristo. E quem conduz a ovelha no caminho que é Cristo é o pastor. Por isso não pode existir um crente e dizer eu sou salvo se ele não tem um pastor na vida. Ninguém pode ser cristão por si só, autossuficiente, sem ter uma autoridade espiritual sobre a vida dele, porque é bíblico. Nós precisamos do cuidado de um pastor em Cristo. Quando você vê um homem que se diz pastor, mas não tem compromisso com o caminho da sua ovelha, como ela anda e para onde ela anda, esse pastor é mercenário, é falso pastor. Perfeito. Nós chegamos então ao final aqui da nossa lição da Escola Bíblica Dominical. Eu quero, evangelista Everton, antes de fazer aqui as minhas conclusões finais, também pedir ao senhor, já aproveito para fazer esse fechamento com a sua conclusão e suas considerações finais dessa lição. Quero agradecer muito a Deus por essa oportunidade e trazer para os nossos ouvintes a importância da igreja ela ter esses ministérios de forma ativa. Vocês estudaram e vêm acompanhando a Bíblia, Deus na sua inteligência insondável e vendo a igreja como um corpo funcional, Ele deu para que essa igreja funcione de forma perfeita no seu crescimento e na sua operacionalidade nesse mundo. Ele deu apóstolo, profeta, evangelista, pastores e na próxima lição mestres e doutores. Cada um tem uma função, e eu digo que a função do pastor ela é mais próxima do que os outros, porque o pastor é o pai da família, é o pastor que está aqui junto, é o pastor que pega, é o pastor que escuta o gemido, é o pastor que ouve as confidências, é o pastor que tem a palavra para sarar a ferida da mágoa, do ressentimento. E por causa de maus exemplos, esta figura pastoral tem sido esquecida e desprezada. Precisamos resgatar o respeito e o valor que esse ministério tem nos dias atuais. Nós não conseguimos exercer uma fé e crescimento espiritual se nós não tivermos um pastor em nossa vida. Um pastor físico que representa o bom pastor, o sumo pastor, o grande pastor. Todo crente é ovelha e toda ovelha precisa de um pastor. Até os pastores são ovelhas e precisam de um pastor. Estão debaixo de uma autoridade espiritual. Então, nesse universo de questionamentos e de independência, as pessoas vivem uma vida sem querer estar submisso a nada nem a ninguém. Mas não é isso que a Bíblia ensina. Para minha saúde espiritual ser legítima, eu conseguir crescer espiritualmente, eu tenho que estar debaixo de uma proteção espiritual de um pastor, de um sacerdote de Deus. Eu preciso de um pastor em minha vida. E o pastor dos pastores, o sumo pastor, ele se personifica, ele se faz presente através desse ministério que ele deu à igreja, o ministério de pastor, o ministério pastoral. Ele levanta homens, unge, consagra para cuidar da minha vida nessa necessidade que a minha alma tem de ser pastoreada. Perfeito. Eu quero agradecer, evangelista Everton, pela disposição de estar aqui conosco nessa lição da Escola Bíblica Dominical, né? Mais outras virão com certeza absoluta. Eu quero só chamar a sua atenção para essa necessidade, que é uma necessidade que foi abordada pelo comentarista da lição. Ele disse assim: oremos pelos pastores, compreendamos as suas lutas e os apoiemos com amor e carinho. Ou os apoiemos com amor
e carinho. Assim como o pastor também precisa fazer o trabalho dele com amor, com dedicação e zelo pela igreja do Senhor, a igreja do Senhor também, em resgate a esse cuidado, a esse respeito, né, à autoridade, também precisa tratar dos seus pastores com amor e também com carinho, certo? O pastor já disse uma vez, eu aprendi, a gente já escutou isso muito nos nossos púlpitos, nossos pastores de cabelos brancos já nos ensinando, que é uma via de mão dupla. Deus, ele trata o pastor da maneira como ele trata a igreja. E também a igreja vai tratar o seu pastor da maneira também como ela é tratada também por esse pastor. Então, que essa via de mão dupla ela funcione muito bem e que nós consigamos fazer e cumprir cada um nosso papel no reino de Deus e a obra continuar avançando. Queridos, chegamos ao final dessa Escola Bíblica Dominical. Na próxima semana tem mais. Esperamos você na próxima terça-feira, a partir das 19 horas. E na próxima semana nós temos um tema, o ministério de mestre e doutor na igreja. Qual a necessidade do conhecimento da palavra de Deus, de homens e mulheres de Deus que estejam capacitados para ensinar a igreja do Senhor a palavra como ela é, pura, verdadeira, eficaz, né? Mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Tudo isso nós precisamos saber manusear essa arma que nós temos, que é a espada do Espírito. Então, aguardamos você na próxima semana. Deus abençoe. Evangelista Everton, mais uma vez, muito obrigado. Obrigado.